Estamos mais uma noite aqui de quinta-feira, hoje dia 30 de abril. Vamos iniciar o nosso estudo hoje para a conclusão da lição número 1. E como fazemos toda quinta-feira, vamos orar. Eu vou pedir, por gentileza, que a irmã Andréia faça a oração para iniciarmos o nosso estudo. Alguns outros devem chegar aí daqui a pouco. E hoje concluímos aí esse nosso tema tão maravilhoso. Por favor, irmã Andréia, nos conduza. Amém. Amém. Senhor, Pai amado e querido, entramos na Tua presença nessa noite, Senhor. Muito obrigado porque podemos estar aqui ouvindo a Tua palavra. Senhor, que o Senhor nos conduza o Teu servo, Senhor, que está trazendo esse ensinamento, nos ajudando, Pai. Senhor, abre o nosso entendimento, nos dê sabedoria, Senhor, da Tua palavra, fala ao nosso coração, Pai querido. Pai, toma aqueles que ainda não chegaram, que eles possam, Pai, estar junto conosco, Senhor, nesta noite, glorificando o Teu nome através da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, hoje, como a gente já havia falado, vamos retomar o nosso debate aqui sobre a pessoa de Jesus, na página 27. Vamos iniciar no ponto Pessoas ao redor de Jesus, nesse subtítulo, né? E aqui na lição ele nos indica sete grupos de pessoas, sendo que os quatro últimos são grupos religiosos, seitas judaicas da época. Tá? Então, primeiro, o povo judeu. Jesus era judeu, né? E naquele tempo o povo judeu ele não era uma grande potência, né? Estava até subjugado pelo Império Romano. Eu tô namorando um livro que eu já quero comprar já há bastante tempo, e eu encontrei ele num preço bem acessível, mas não cheguei a comprar ainda, estou aguardando. É o livro dos Hebreus, a história dos Hebreus, do Flávio Josefo. E a gente consegue entender um pouco quando a gente pega uma Bíblia católica, por exemplo, e lê os livros de primeiro e segundo Macabeus, que constam na Bíblia católica, mas não consta na nossa Bíblia protestante, mas é um livro histórico que fala sobre a revolta dos Macabeus, que aconteceu no período intertestamentário. E aí você consegue entender um pouco sobre a movimentação do povo judeu, o que aconteceu naquele período entre o último profeta, o último período de profetas, que foi Esdras e Neemias. A gente sabe que os livros da Bíblia eles não estão organizados na ordem cronológica. Ler a Bíblia em ordem cronológica é um tanto confuso. Você precisa ter eu tenho, quem quiser, eu posso passar uma leitura bíblica em ordem cronológica. Então, o que vai acontecer com a pessoa que lê dessa forma? Ela vai ler Gênesis, Salmos, Jó, ela vai intercalar a leitura desses livros e vai também vai passear, né, por esses textos. E os profetas, né, daquele período, os livros dos profetas maiores, menores, você vai fazer a leitura de forma salteada, o que te dá, às vezes, uma impressão de que você não está lendo a Bíblia toda, que está faltando alguma coisa, que como se tivesse algumas lacunas, né, algumas brechas nos textos, mas você consegue ler tudo, só que é um pouco confuso, porque você vai ter que ir para um livro, depois volta, depois lê no outro. Então, se a gente for criar uma linha do tempo, se não me falha a memória, os últimos profetas seriam Esdras e Neemias, que foi a reconstrução do muro, né, em Neemias, e a reconstrução do templo no livro de Esdras. E a partir daquele momento ali, historicamente, né, naquele período da janela do tempo, você tem um hiato aí de 400 anos, mais ou menos, onde acontece essa revolta dos Macabeus e tudo mais, e depois a gente inicia a história do povo judeu no Novo Testamento em Mateus, com o nascimento de Jesus, como a gente já viu no início dessa lição.
entre o ano 6 e 3, antes do ano zero, que a gente chama de ano zero, ou ano do nascimento de Jesus, né? O nascimento do Cristo. Essa lacuna de 400 anos foi tipo um silêncio de Deus, assim, um castigo para eles? Não, não, disso foi um período de silêncio de Deus, porque não houve profetas que se levantaram. Deus não levantou profetas, silêncio de Deus, porque Deus não levantou profetas para falar com o povo nesse período, como já tinha acontecido antes. Depois surge um novo profeta, que é João Batista, e ele prepara o caminho de Jesus, tá? João Batista foi o último profeta, vamos colocar assim, né? Apesar de já estar no Novo Testamento, né? Depois do nascimento de Jesus. Mas eu não vejo como um castigo, eu vejo como um ato divino mesmo, uma soberania de Deus, até por conta disso, uma expectativa, né? O povo criou uma expectativa da vinda do Messias, né? Então, aqueles que estavam antenados, eles conseguiram entender que Jesus é esse Messias, né, prometido, e aí a história começa, né? Continua, né? Começa não, a história continua, mas já no Novo Testamento. Então, para quem tiver algum interesse em ler, pode pegar uma Bíblia católica, ler esses livros de Macabeus, vocês vão conseguir entender um pouquinho. Eu ia perguntar, irmão Vitor, esses livros apócrifos, né, por que não são utilizados A na gente nossa pode. Bíblia que a gente... Eu vou pegar um material que eu tenho aqui e vou digitalizar para vocês e vou mandar no grupo para vocês lerem. Aí fica como um material extra para vocês darem uma lida e entenderem como é que a Bíblia chegou até nós, a história dos concílios bíblicos, a versão da Septuaginta e tudo mais. É um texto longo, mas vocês podem ir lendo devagar. E aí tem toda ali uma linha de tempo, né? Ele insere isso na história da humanidade para vocês entenderem o porquê e como essa Bíblia que a gente tem hoje chegou até a gente, tá? Os apócrifos, existem apócrifos e pseudo-apócrifos, tá? E a gente tem livros que são os livros que constam, livros e textos que constam na Bíblia Católica, que são considerados pseudo-apócrifos, tá? O católico entende como texto inspirado, nós não entendemos como texto inspirado, mas eles são textos históricos, são interessantes de vocês lerem. Ninguém está proibido de ler esses livros, nem está proibido de ler livros apócrifos. Então, eu vou falar mais ou menos como a minha mãe fala. Se você não lê a Bíblia, aí não estou dizendo que vocês não leem, tá? Mas se você não lê a Bíblia que você tem hoje comprada, ou não tem tempo para ler essa Bíblia, né? Assim, o nosso tempo ele é muito escasso. Isso. Eu não vou me dedicar à leitura de um livro apócrifo se o meu objetivo é ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Mas um estudioso, um acadêmico, e eu torço para que vocês sejam e se desenvolvam nisso, você pode pegar um livro apócrifo para poder ler e fazer as suas considerações. O que a gente só tem que tomar cuidado é de não embasar a fé em cima de um livro que é considerado apócrifo ou pseudo-apócrifo. Porque ele não consta no cânon sagrado por alguns motivos. Então, não sou eu, leigo, que vou considerar esse livro inspirado ou não, e nem vou julgar isso. Só questão de conhecimento, né? Só para questão de conhecimento. Exatamente. E aí é difícil você ter algum entendimento, porque você não tem, às vezes, um comentário bíblico para ele, então vai ficar mais confuso, às vezes. Você vai ter que buscar algumas explicações na internet, né, vídeos no YouTube, alguns outros, sendo um pastor, um doutor na lei que seja sério, ele vai te trazer uma visão um pouco mais abrangente. Mas a gente tem que tomar cuidado até com as pessoas que a gente ouve alguns comentários, porque alguns pregadores, infelizmente, acabam ensinando alguns textos de forma errada, né? Então, a gente tem que ir com cautela. Mas ninguém é proibido de ler ou de estudar, muito pelo contrário, tá? Mas a gente vai falar sobre alguns deles ao longo dos nossos estudos, né? Inclusive no Novo Testamento, quando a gente chegar lá em Judas, Cartas de Pedro, a gente vai esbarrar aí com o livro de Enoque, que é um apócrifo, tá?
Então, a gente vai tocar nisso aí. E quando a gente for para Gênesis também, que é logo depois do Apocalipse, a gente volta para o Velho Testamento e vai iniciar em Gênesis, a gente vai esbarrar também em alguns apócrifos. Mas eu vou fazer a inserção dos outros livros, Tobias, Judite, como é que eles se encaixam aí na história bíblica também, tá? Então, aí, respondendo aí a uma questão aí da irmã Elvira, tudo bem, irmã Deise? Seja bem-vinda. Daisy. Com relação à cronologia de Bíblia, né, história, quando aconteceu cada coisa, se a gente pega todos os profetas, o último livro, historicamente, aí, se não me falha a memória, Esdras, Neemias e Esdras, tá? Seria mais ou menos isso. Não Malaquias. Malaquias acontece antes. A história de Malaquias, a escrita de Malaquias acontece um pouco antes. Oi, irmã Deise. No caso, eles não entraram, eles têm muita heresia, os livros apócrifos, ali que surgiu oração por mortos, purgatório, uma série de heresias, que aí foi analisado e viu que ele não condizia, né, com o que a Bíblia tem, não há, por exemplo, harmonia, como existe a harmonia com os outros livros. Sim. Histórias de Baruque, histórias contadas por eles, históricas, que é como o nosso professor Vitor falou, né? Muito bom para você ter uma noção, principalmente no período de silêncio, né? Do histórico dos macabeus, né? Mas é dali que surgiu muita heresia que os católicos aderiram. Eu estava conversando com a irmã, desculpa te atrapalhar, mas só para contextualizar, a gente estava batendo um papo antes aqui, a irmã Valéria, o livro de Enoque, que é um desses apócrifos aí que está fazendo sucesso aí, está na modinha agora por conta de alguns vídeos que estão sendo disseminados aí por YouTube e Instagram, ele foi escrito nesse período intertestamentário. Então, e não é o Enoque lá do Gênesis, né? Porque se ele foi escrito no período intertestamentário e no Gênesis fala que Deus tomou o Enoque para si, então não é o mesmo Enoque, né? E existem também algumas considerações que ele foi escrito por vários autores diferentes ao longo de um período de tempo. Então, não dá para a gente embasar fé nenhuma em cima desses livros. Como a irmã Deise colocou, temos que tomar aí alguma cautela, uma certa cautela, tá? Então, Ok. é só... eu, por exemplo, eu comecei a ler o livro de Enoque há muitos anos e abandonei, desisti. Porque durante a leitura não me agregou, o Espírito Santo me levou para outro tipo de momento, outra leitura, e eu deixei ele de lado, entendeu? Então, assim, não significa que não possa ler, mas a gente tem que tomar cuidado. Aí, vale o mesmo para livros cristãos, tá? Às vezes eu já falei isso até em uma das outras aulas aqui, às vezes a gente esbarra com alguns livros que às vezes ficam na modinha, escrito por autores, né, que a gente vê por aí, mas que se você não tomar cuidado, ele tem ali alguns ensinamentos que não são bíblicos. E aí você precisa tomar um certo cuidado, né? Eu não vou citar nomes aqui, por conta de... o vídeo vai ficar gravado também, e aí isso vai ter outros desdobramentos. Mas eu posso depois colocar lá no grupo do WhatsApp alguns. Eu só preciso encontrar o que ele aponta que é antibíblico, ou que não tem base bíblica, na verdade. Às vezes não é nem porque não tem base bíblica, entendeu? Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, mas está escrito na Bíblia, os últimos serão os primeiros. Está escrito isso lá? Não está escrito isso em lugar nenhum, mas tem um monte de gente que fala que está escrito, entendeu? Então a gente só tem que tomar cuidado com essas coisas. Aí o apócrifo esbarra nisso aí. Tá? Irmã Deise, quer falar mais alguma coisa? Que eu acabei te interrompendo. Não, vou até fechar aqui, estou só na escuta agora. Então, vamos lá. Pessoas ao redor de Jesus. Povo judeu, né, a gente já falou, nem todos os povos tinham o privilégio, apesar do povo judeu ter sido cativo, né, pelo Império Romano, né, e foi cativo por outros povos também, mas o povo de judeu, ele continuou sendo permitido a cultuar o Deus deles, porque geralmente quando um povo era dominado por outro, esse povo dominador inseria naquele
povo dominado a cultura e a religião que era praticada por eles. Mas o povo judeu naquele momento ali, né, o que é chamado de povo judeu, não o povo de Israel, o povo judeu ele continuou podendo cultuar, seguir como uma região monoteísta, tá? Os galileus, e aí é onde Jesus nasceu, né, na região da Galileia, e assim, era uma região menosprezada, era uma região que as pessoas faziam um motivo de chacota, existia uma diferença de sotaques de uma região para outra, então isso para eles era muito fácil identificar, e a gente poderia comparar o povo da Galileia e o próprio Jesus, como hoje a gente tem aqui um país continental, e a gente poderia fazer um paralelo com o povo nordestino, né? Que infelizmente é menosprezado por alguns, é diminuído, algumas pessoas não dão valor para o povo nordestino, existe um sotaque muito carregado, muito característico, mas se a gente pudesse fazer uma comparação entre Galileia, né, e Jesus e o restante do povo judeu, era mais ou menos isso, tá? Era essa discriminação que se existia, né? Pode vir alguma coisa boa da Galileia, pode vir alguma coisa boa daquela região ali, de Belém, era como se fosse hoje isso, entendeu? Oi, meu ouvido. Então, eu preciso dar uma saída, se eu tiver chance, eu retorno. Tá bom, ok, sem problema. E Pedro foi reconhecido pelo sotaque, né? Ele foi reconhecido pelo sotaque, e algumas pessoas sabiam que ele andava com Jesus, né, conhecia, né, e aí ele foi identificado, né. A irmã Deise quer falar? Então, vou abaixar a mãozinha aqui, senão eu acho que você quer falar de novo. Os samaritanos, e aí eu vou botar depois lá no grupo, mas só para vocês entenderem, os samaritanos, eles eram também mal vistos pelos judeus. Por que disso? O povo judeu, em algum momento, depois de Salomão, a gente vai ver isso lá, quando pegar no Velho Testamento também, depois de Salomão, as tribos elas foram divididas, então a maior parte das tribos ficou reunida como um reino, e o Reino do Norte, se eu não me engano, e as outras tribos, Benjamim e Judá, se eu não me engano, se reuniu como Reino de Judá. Então você teve dois reinos. Esse reino, o outro reino, com exceção do Reino de Judá, que era o maior, ele foi dominado pelo Império Assírio. E houve uma mistura de pessoas, né, por conta dos casamentos, né, que foram feitos, né, ali naquele período, e, entre aspas, é como se o povo tivesse ficado contaminado. Então, o judeu, ele tinha uma certa aversão ao samaritano, porque aí a capital de culto foi Samaria, e aí eles tinham uma outra, era como se fosse um mapa dentro de um mapa. E ali houve esse racha. Então, eles eram menosprezados por conta dessa mistura étnica com os assírios no passado. Por isso que tinha essa coisa de, não, samaritano, eu não quero papo com vocês. Tá? Só para vocês entenderem aí o contexto histórico. Na apostila tem aí umas referências bíblicas, vocês podem ler depois. E aqui até fala sobre isso, sobre a questão do povo assírio que conquistou aquela região ali no passado, né, em 722 a.C. E aí a gente entra nas seitas, né, os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Também não vou entrar nos detalhes sobre eles, mas vocês podem ler na lição depois, né? O fariseu, ele tinha ele se achava realmente muito sabichão, ele era realmente muito estudioso, né? Mas eles cumpriam a lei e cumpriam até aquilo que os sacerdotes não faziam. Então eles queriam ser o super crente, né? Tem gente hoje que faz isso ainda, né? A gente já viu alguns dentro da igreja e eu já fui assim também. Você acha que você é o melhor, né? E você não é, você é poeira do mesmo pó, né? Você todo mundo igual no mesmo, todo mundo é pecador, tá todo mundo
na mesma situação. Os zelotes né? eram os guerrilheiros, Oi, né? pode falar. Os zelotes eram os guerrilheiros. Né? Os zelotes ou nacionalistas, eles eram uma espécie de terroristas, eles eram realmente subversivos, eles queriam realmente a libertação do povo judeu na base da espada, né? Eles queriam guerra, eles queriam derramamento de sangue, o negócio deles era mais... Judas era zelote? Não. Deixa eu ver aqui, fugiu dela. Eu estou com Nicodemos na cabeça, mas não é. Nicodemos é o... Vou pegar aqui a listinha dos apóstolos, a gente viu Bartolomeu. Não, Simão. Simão era zelote. Era um zelote. O Simão Pedro e tinha o Simão Zelote. O Bartolomeu era chamado de Natanael também. Eu estava pensando em um e tentando o nome do outro. Mas é Simão Zelote. Simão nacionalista ou Zelote. Mas ele era uma espécie de terrorista. Faca no dente. Era faca no dente. Isso aí. Faca na caveira. E os essênios, que era um grupo já diferente, né? Que ele fala, não, os essênios existiram na metade do segundo século até o ano 68. Eles formaram uma comunidade religiosa que vivia rigorosamente isolada do mundo e sob ideais ascéticos. Significa que eles... João Batista teve influência deles, não é isso que eles falam? Possível que sim, isso. Eles eram, assim, bem rigorosos com relação ao cumprimento da lei também, a questão de você se isolar, de você realmente se isolar do mundo, porque você precisava levar uma vida mais santa, mais reta, mais correta, tá? Então, existe essa possibilidade aí. A Bíblia não fala sobre isso, tá? São suposições, são interpretações, mas existia esse grupo naquela época na região, tá? E aí depois o autor ele fala sobre a morte de Jesus, e aí ele foca aqui em algo importante, eu marquei aqui, se alguém perguntar para achar, ele fala sobre as cartas do Novo Testamento, e ele fala que esses registros sobre a vida de Jesus, eles somente são encontrados nos evangelhos. Por que não são encontrados nas cartas? Porque subentendia-se que a carta, que Jesus existiu realmente, ele viveu ali entre o povo, e as cartas, elas citam algumas palavras ou algumas orientações, mas o objetivo era a igreja, né? Era o grupo, a comunidade criada e que já estava convivendo em comunhão, ainda que escondida, né, muitas das vezes, mas era o grupo que se reunia para culto, né, para caminhar em conjunto. E ele coloca aqui também que é importante destacar que o próprio Jesus tinha ciência, aqui ele fala, do seu sofrimento em nosso lugar e na sua ressurreição. O objetivo aqui é o quê? Falar de Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, o objetivo dos evangelhos é proclamar Cristo como Senhor e Salvador. E ele fala aqui também que os evangelhos, talvez alguns tenham sido escritos ao longo dos acontecimentos, ali junto com Jesus, mas alguns podem ter sido escritos depois. Por exemplo, Lucas escreveu o Evangelho depois da ascensão de Cristo, depois que ele voltou aos céus. Então, Lucas não conheceu Jesus. Ele era historiador, médico e era historiador. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos. Mas ele escreveu baseado nos relatos dos apóstolos, porque ele não conheceu Cristo, tá? E aí ele também tem uma série de textos aqui que vocês podem ler depois, tem uma atividadezinha. A fonte de informações sobre Jesus é isso que eu já estava falando aqui, que não há relatos diferentes desses do Novo Testamento nas cartas. O que tem nos evangelhos não consta nas cartas por conta disso.
O objetivo das cartas é atender às necessidades das igrejas e o evangelho proclamar a Cristo como Senhor e Salvador, tá? A gente vai estudar a partir da semana que vem os evangelhos. Então, a gente vai começar por Marcos, depois a gente vai ver Mateus e depois Lucas. E aí, a lição número 2, eu vou colocar isso lá no grupo, a gente vai dividir em 3 semanas. Então, semana que vem, a gente vai estudar o Evangelho de Marcos. Na outra semana, Mateus, e na outra semana, Lucas. Pretendo fazer o estudo na semana mesmo, para a gente poder ganhar tempo, a gente não ficar atrasando e não se tornar um estudo muito exaustivo. Mas a gente vai no ritmo de vocês, mas a ideia é basicamente essa. E depois a gente vai estudar João. João, aí a gente deve dividir aí em pelo menos umas 2 semanas, porque aí ele já é um evangelho mais denso, e ele é um pouco diferente dos outros, tá? E aí a gente vai ver essas características aí de cada um aí nas próximas semanas. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. É bem assim para a gente fazer o fechamento, porque isso ficou faltando na semana passada, né? A gente não conseguiu fazer essa conclusão. E aí, na última página da lição, se vocês estão com ela ali impressa, a gente tem aí uma janela de tempo, né? Com no canto esquerdo aí os anos, né? O ano. Se vocês, a irmã Valéria está com a lição aí na mão. Tô. A Deise pegou também. Né? A última página, Deise. Essa, né? Isso. Aqui atrás, Deise. Isso, é a última. A última página. Então, é a página 32. Isso. Então, aí, o que a gente tem? A gente tem aí o ano 0, e se vocês repararem aí, o nascimento de Jesus, ele está um pouquinho acima do ano 0. Ou seja, o nascimento de Jesus aconteceu um pouco antes desse tempo de ano 0, como a gente já tinha falado. Então, aí você tem aí o ministério de Jesus perto aí do ano 30, né, dos 30 anos. Aí você tem a morte e ressurreição. Então, vendo esse diagrama, a gente consegue perceber o que aconteceu. Aí tem o nome dos imperadores, né? Augusto, depois Tibério, Calígula, Cláudio. Aí você tem aí as cartas de Paulo dentro dessa janela aí dos anos 50 até o ano 60. Aí depois você tem os evangelhos, provavelmente escritos aí depois desse período, tá? E Atos dos Apóstolos aí no ano 80, perto do ano 80. As outras cartas também em paralelo aos evangelhos, e o Apocalipse escrito lá mais perto do ano 90, escrito por João, que foi o único discípulo, né, que não foi martirizado, né? Morreu provavelmente de causas naturais. Provavelmente, porque existem lendas, eu não sei se vocês já ouviram falar, de que ele está vivo até hoje. Eles são elucubrações, são lendas, né? Assim, estava falando até com a irmã Valéria sobre isso também. Esses personagens bíblicos que não tem nenhuma, depois de um determinado tempo de relato, eles não são citados mais. Isso acontece, por exemplo, com Maria, isso acontece com João, isso acontece com os filhos de Moisés e a esposa, isso acontece com outros personagens que, depois de um determinado momento, você não ouve mais falar deles, né? Mas que provavelmente eles viveram ao longo ali daquela história e morreram, mas eles não são citados, tá? E isso não faz nenhuma diferença para a gente. A nossa fé ela não é baseada neles, é baseada em Cristo. Então, algumas coisas a gente vai ter que desenvolver como é que se diz? Essa habilidade de ler os textos e, às vezes, até ignorar. Tem algumas coisas que elas são passadas ainda pela tradição oral. O povo judeu tinha a tradição oral também, então muita coisa escrita na lei, né, e nos profetas, mas algumas coisas eles traziam de forma oral, de pai para filho, histórias, né, que eram contadas.
E aí o problema da história que é contada, como a gente sabe hoje em dia, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, Aumenta um né? pouco. A gente não sabe o que foi acrescentado, o que foi suprimido, né? Algumas coisas até facilitam algum entendimento, são curiosidades, mas o que a gente tem que se basear, a leitura é na palavra que a gente tem hoje, tá? Então, assim, respondendo aí novamente a irmã Andréia, né, que falou sobre os apócrifos, perguntando, o que eu acho mais cuidadoso? Ler a Bíblia que nós temos hoje, mas se você quiser ir um pouco além, pega uma Bíblia católica, eu sugiro a Bíblia de Jerusalém, eu tenho, gosto muito dela, tá, da escrita dela, até porque na construção da Bíblia de Jerusalém, na construção das anotações bíblicas, existem pastores que trabalharam nesses grupos de estudiosos, tá? Então, é uma Bíblia com as anotações, elas são importantes, são interessantes, e você pode ler aqueles livros que estão ali na Bíblia Católica, né? Mas lembrando que a gente precisa ter alguns cuidados, Cautela, porque né? eles não... há divergência, como a irmã Daisy bem colocou, de alguns textos com algumas outras verdades que estão nos outros livros que são canônicos, que também estão lá na Bíblia Católica. Então, é só ler com cuidado, só isso, tá? Com mera curiosidade, para ter conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais, a gente precisa realmente estudar. Eu sou adepto e a favor do estudo da Bíblia, não somente da leitura, mas no estudo você vai encontrar algumas coisas que você vai te deixar em dúvida, você vai concordar, não vai concordar, porque não é um estudo acadêmico, né? Não é algo do tipo, vamos estudar matemática, né? Que ela é imutável, ela está ali, o que você aprendeu, eu aprendi também, e ela não muda. O que muda são técnicas de aprendizado e de ensino, mas a matemática ela não muda, né? E Eu etc. posso tirar uma dúvida, fugindo um pouquinho, dentro da Bíblia, mas fugindo um pouco, porque eu estava lendo esses dias, acho que foi Salmo, eu não estou lembrado qual agora, que fala sobre o tempo de vida, que aquele que chega até 80 anos já porque, né, tem uma estrutura Já melhor, já tem fadiga. mas, Uhum. mas eles duravam tantos anos e justamente é esse período de 70, 80 anos, aí fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, mas eles viviam tantos anos, né? E Naquele ficou escrito. período, então, naquele período onde os salmos foram escritos, já não se vivia por muitos anos, já era essa contagem de tempo mesmo, tá? Era o que a gente tem aí de até 80, alguns chegavam até um pouquinho depois, mas já era cansaço. Não dá para a gente comparar com o tempo de vida do Velho Testamento, É o pecado, né? do O Gênesis. pecado. Não só pecado, mas o estilo de vida, tem algumas outras coisas aí também. E existe também uma contagem com relação ao Gênesis, né? Matusalém viveu 986 anos. Será que ele viveu 986 anos na contagem de tempo que nós temos hoje? Ou ele viveu, era como se fosse uma coisa assim... Vou te dar um exemplo que você já deve ter ouvido falar, né? Tá chovendo canivete. Chovendo cântaros, né? O cântaros é mais velho, mais clássico, bonito, eu gosto mais, né? Mas o que é cântaro, né? Aquele jarro de água, ou seja, o volume de água que está chovendo é muito grande, né? Então, era como se você fizesse... É uma figura de linguagem que equivaleria, talvez, ao superlativo hoje, né? Então, eu posso falar aqui que a irmã Valéria... eu vou falar que a irmã Deise é simpática, mas a irmã Valéria é simpaticíssima. Ultrapassa a simpatia, né? Então, Matusalém viveu 986 anos. Mas será que ele viveu isso tudo? Era tipo assim, caramba, ele viveu muito tempo. Era mais ou menos isso também. Então, existe uma interpretação dessa forma. E aí não dá para a gente computar se foi realmente esse tempo, essa contagem. Se a gente for levar em consideração aí a qualidade de vida, né, não tinha agrotóxico, não tinha coisas, ninguém se alimentava
ele não tinha vida com produtos e ultraprocessados, não tinha agrotóxico, ninguém era sedentário, todo mundo tinha que plantar, colher, acordava cedo, acordava com o sol raiando e dormia com o sol. Andava muito. Andava muito. Então, assim, a qualidade de vida era outra, né? Então, assim, não dá para a gente ser muito radical e levar algumas coisas a ferro e a fogo, tá? Mas naquele período dos Salmos, aí a gente já está no período de Davi, né? Do reinado de Davi, o tempo de vida era mais ou menos isso mesmo, tá? Não tem nenhum. Aí já não tem. O exagero ali acontece às vezes quando a gente vê assim, o rei fulano de tal, ele doou, ele comprou um determinado terreno por 5.000 ciclos de ouro, 3.000 ciclos de prata, não sei, dá um valor, o que ele possuía tanta quantidade de ouro, aquilo ali talvez, não era aquela quantidade exata, porque se você for colocar na ponta do lápis, não se existe essa quantidade com aquele metal precioso, nunca existiu nem nunca vai existir. Mas era uma maneira de dizer que aquele rei era poderosíssimo, que ele tinha muito recurso, que ele era realmente superior aos demais. É mais ou menos isso que você precisa Obrigada. levar. Tá? Obrigada. Nada. A Deise quer completar aí alguma coisa? Acho que a gente consegue encerrar essa lição por aqui, né? Já chegamos no mapa, não temos nada depois, somente a lição 2. A gente já está chegando aí no nosso horário, né? Eu tinha essa expectativa de concluir hoje. Se alguém tiver alguma outra dúvida, quiser conversar, perguntar, estou à disposição. Não tenho dúvidas. Então, a gente tem aqui na semana que vem a lição 2, o Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. Então, a gente pode se programar, e eu vou botar isso lá no grupo, para a gente tentar fazer uma lição por semana. Então, aí a gente tem, olhando aqui no calendário, semana que vem, dia 7 de maio, a gente estuda o Evangelho de Marcos, dia 14, o Evangelho de Mateus, e dia 21, o Evangelho de Lucas. Já mandou o E aí, PDF 28, vou mandar. Não mandei, não. Vou mandar. E aí, como eu pretendo estar com vocês, porque já são 2 semanas sem vê-los, né? Não só vocês, mas os demais também, no PG, aí eu posso tentar levar impresso também, deixar com vocês, aí eu consigo imprimir lá na fundação, levo impresso para vocês, e aí, mas mesmo assim eu vou botar lá no grupo. Então, quem precisar, aí eu posso tentar fazer isso, tá? Okay. Basicamente isso aí, espero ter contribuído aí. Queria ouvir de vocês o que vocês, já que a gente tem um tempinho aí, uns 8 minutinhos, eu só vou abrir a porta do escritório aqui, porque daqui a pouquinho a Angela está chegando, eu travei ela aqui por dentro, mas eu queria ouvir vocês sobre o que vocês acharam aí dessa primeira lição, qual foi a expectativa de vocês aí. Eu gostei bastante. Me enriqueceu. Amém. Eu procurei fazer os exercícios, entendeu? Percebi. Me forcei a isso, né? O tempo que eu tinha no horário de almoço, e é coisa assim maravilhosa, que você vai se aprofundando, né? Uhum. Eu gostei bastante. Animada. Que bom, que bom. Se a irmã Deise ou a irmã Valéria querem falar. Tá Só bom. abrir a porta aqui, só um instantinho. Tá bem, Deise? Valéria, tu vai amanhã, né? Meu neto vem ficar comigo. Ai, Valéria. Todo sábado ele fica comigo. Minha pequena tá... Não. Pode falar, irmã Valéria. Desculpa. Meu netinho, a minha filha tem aula sábado de manhã e ela sempre deixa o Pedrinho aqui. A Sônia é minha testemunha. Eu não sei, aqui eu virei minha câmera aqui, fez besteira. Como é que eu Tem um botãozinho aí que é uma setinha em cima da outra, uma para um lado e outra para o outro. Sim. Só clicar. O problema é o usuário. A gente, de vez em quando, cutuca. Clica nas 3. Tem 3 botões. Às vezes tem 3 pontinhos aí também. Não sei se. Aí, isso. Aí, onde que eu vou para virar a câmera?
Então, você consegue ver esse desenho dessa duas bolinha aí setinhas, uma para cima, uma com para duas assim. setinhas? Esse aqui, ó, em cima. É um redondinho com uma setinha para cima, uma setinha para baixo, redondo. Deixa eu te mostrar aqui. Não. Ó, o Tô fazendo meu, besteira aqui. não sei se Ali, você vai conseguir ver. Ó, o meu é um quadrinho assim, ó. Cadê? Eu não tô vendo mais ninguém. Peraí. Eu fiz. Tô igual a Beth hoje aqui. Quadrinho, Peraí. filtro. Ixi. como se fosse um quadrinho com uma bolinha dentro. Aí você vê uma setinha, ela virada para um lado e para o outro. Hoje eu marquei touca, viu? Mas eu vou falar assim mesmo, tá? Vocês estão me ouvindo? Estamos falando. Para mim é sempre maravilhoso, né? Estar em comunhão com os irmãos, aprendendo, o nosso querido irmão Vitor. Então, essa primeira etapa já é um ensaio, né? Agora vem uma fase muito boa, porque agora vem os evangelhos, né? Vem maravilhoso, maravilhoso. Eu estou muito motivada. Agora a gente vai ver mais coisas de mais detalhes, né? A gente vai aprofundar conseguiram? mais. A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas a Sônia quer falar? Eu fiquei também muito feliz de fazer esse estudo, esse início, porque eu fiquei assim, olhando. Vou fazer assim. Vocês estão me vendo? Sim, vemos. E eu fiquei passeando pela Bíblia, o material falava, né, para a gente fazer as atividades e deu bastante margem para a gente ver vários evangelhos, né, e voltar. Eu gostei muito, eu achei muito legal, as atividades foram muito legais. Também topada. Quero estudar. Eu tinha pensado, né, falei com vocês algumas aulas atrás, se vocês quiserem, a gente pode combinar de ir, né, um sábado, de repente, lá na Sociedade Bíblica Brasileira, lá na Buenos Aires. Eu vou até verificar o horário de funcionamento deles, mas acho que é de manhã, apenas na parte da manhã, um sábado, para quem quiser ver um material diferente, uma Bíblia de estudo, sei lá, tem gente que nunca foi lá. Vocês já foram lá na livraria da Sociedade Bíblica Brasileira? Há muito tempo. Perto do metrô, não é? Perto do metrô da Uruguaiana, isso. Eu vou. A gente pode combinar, para poder ir lá e a gente, de repente, almoça em algum lugar ali por perto, para a gente poder ver um material diferente, assim, com certeza vocês vão achar algo interessante lá, né, para poder enriquecer vocês. Quem tem crianças, quem tem netos ou filhos pequenos em casa, na família, vai conseguir, tem material específico para criança lá também, é muito bom, vale a pena. Aí a gente combina também, a gente pode fazer isso, até para a gente fazer um trabalho aí diferente. De repente aí, vou botar como sugestão, a gente não precisa fazer isso agora, a gente pode fazer isso mais adiante, a gente está chegando aí no purê de batatas aí no meio do ano, a gente pode botar isso como atividade no purê de batatas, né, Deise? O que você acha? Muito boa sugestão, muito boa. Que aí a gente junta o pessoal do PG, né, que a maioria aqui é do PG, tem isso é outra coisa que eu estou ainda em oração, vendo o que eu vou fazer. Muita gente se inscreveu, levantou o dedo dizendo que queria fazer o curso, mas nem todo mundo tem conseguido estar aqui. Está todo mundo lá no grupo, né? Aí eu vou ver como é que eu vou conduzir isso ainda. Mas o grupo de pessoas com quem eu estou focado nos estudos são vocês e mais alguns outros que não conseguem vir, às vezes, todo dia. Por exemplo, a Antoniélia, eu sei que ela ela não consegue vir toda semana, mas ela está empenhada, né? Algumas outras pessoas botaram nome, mas nem entraram, não assistiram nenhuma aula, né? E eu tenho duas pessoas, um não mora no Rio, o outro mora, né, no Rio, ele tem vindo aqui estudar. Pode ser que algumas outras pessoas também queiram participar. E aí, como o nosso grupo está um pouco reduzido, lembra que eu falei que eu não queria um grupo muito grande para a gente poder
trabalhar mais à vontade, né? Poder todo mundo participar e tudo mais. Então, se vocês tiverem alguém que tenha interesse em estudar a Bíblia, vocês agora já sabem como é o material, né? A gente vai começar uma lição nova na semana que vem. Então, a hora de colocar alguém para começar o estudo, aí a gente já vai começar os evangelhos, eu acho que é agora, a gente tem uma segunda chance, né? Depois disso, aí a gente vai estudando os livros, livro a livro. Não é impeditivo que as pessoas entrem, né, para estudar, mas aí a gente não vai ter como fazer nenhum tipo de recapitulação, né? Então, se vocês quiserem indicar alguém para a semana que vem começar, fiquem à vontade. Eu vou ver, sim. Eu tenho uma pessoa que ela gosta muito de estudar. Eu acho muito boa essa sua ideia, porque às vezes a pessoa não, alguma aula não está podendo, mas pretende. Mas às vezes a pessoa botou o nome, mas nem pretende, né? Então abre espaço para quem realmente vai querer. Não, isso aí assim, a gente pode seguir, não tem problema nenhum, né? Vou deixar lá no grupo, mas eu não estou fazendo nenhum tipo de eu não vou ficar cobrando, né? Vocês veem que eu não sou de fazer isso, meu objetivo não é esse. O que eu quero é mesmo contribuir com quem está aqui semanalmente, né? Ou na semana, né? Mesmo que não possa vir toda semana, mas está aqui, tem dúvida, vamos tirar dúvida, vamos estudar, vamos conversar. A ideia é essa, tá bom? Tá bom. E as pessoas podem pegar os vídeos anteriores, né? Podem também. Depois, eu estou deixando eles gravados, né, para facilitar aí, né, o estudo, né? Então a gente pode fazer isso sim. Estou vendo aqui a minha programação, a minha previsão era fazer hoje a lição 2, a parte B. A gente está terminando a lição 1. A gente passou bastante do tempo, mas eu estou bem tranquilo. Uma coisa que eu tinha falado lá no início, não sei se vocês lembram, mas eu iria viajar, eu e Ângela, a gente ia viajar em maio, numa determinada semana, né? Eu não sabia como é que eu ia fazer com relação ao estudo. Não vou viajar, vou ficar por aqui, então a gente vai direto aí até o final, se a igreja não for arrebatada no meio do caminho do estudo, mas estaremos aí estudando. Tá bom? Mas também, se você tiver um imprevisto, você quiser deixar gravado, por exemplo, se fosse o caso, né? Se você quiser deixar, vou viajar, deixava a aula gravada e a gente ia acompanhando, e quando você retornasse, talvez tirasse alguma dúvida, né? Pode ser também, mas eu acho que daqui a um pouquinho, mais à frente, aí eu não quero assustar vocês, porque o objetivo não é esse, mas a ideia é vocês participarem também, e a gente pode dividir a lição em várias partes menores para que cada um contribua com a sua percepção. Então, a gente pode fazer isso mais adiante, né? Então, assim, uma parte, a irmã Andréia contribui, a outra parte, a irmã Valéria fala, da mesma lição, esses subtítulos, cada um fala um pouquinho, entendeu? Isso é uma maneira da gente treinar também esse dom, que às vezes você tem o dom de ensino, mas não exercita. A primeira vez que me colocaram para dar aula, eu era recém-convertido, recém-batizado, na verdade, não recém-convertido. E eu tremi nas bases, eu fiquei assim, não, mas caramba, como é que eu vou fazer? Mas você só vai saber se você tem esse dom, se o Espírito Santo te capacitou, se você fizer. Se você não fizer, você não vai conseguir. Então, você precisa treinar. E treinar num grupo que você já conhece todo mundo é muito mais fácil do que você treinar com quem você nunca viu, que foi o meu caso. Então, é melhor, entendeu? Aí fica a dica aí. Mas isso mais adiante, eu acho que a irmã Andréia, eu gosto muito de ver as atividades que é feita, que eu vi que você está se empenhando, né? E isso é muito bom. Não que os outros não estejam, mas você está escrevendo, né? Preenchendo, fazendo. Isso é muito, muito legal. Eu gosto muito desse material, particularmente. E eu, sim, eu gosto muito da Bíblia. Então, eu tenho muita coisa aqui que eu nunca usei, né? Mas tem muita, muita coisa que eu já usei. Então, eu gosto de ter isso sempre à mão, até para usar. E eu gostei tanto desse material quando eu comprei, que o meu está intacto, como se eu tivesse retirado da prateleira da livraria, lá na Sociedade Bíblica, inclusive, comprei lá hoje. E aí, por isso que eu tiro cópia dele, ele está limpinho, né? Tá tudo E eu na perfeitinho, metade, dá para a gente utilizar e compartilhar com vocês.
Irmão Vitor, na metade agora do ano, fui abençoada, né, pelo pastor Vini, de eu fazer o CFA, ele está pago lá por ele, para mim. Amém, amém. Então, eu devo começar agora no segundo semestre, mas eu não sei qual é o dia. Não sei se vai dar, porque aqui é quinta, eu não sei qual é a aula lá, mas aí eu me informo. Também não sei, mas que bom. Não, beleza, e vai, aproveita a oportunidade, é isso aí, minha irmã. Vai em frente. Muito bom. Eu achei um livro da Bíblia que ele pediu lá no culto de domingo. A Beth estava até lá. Pediu para achar Oséias. Abre aí, Oséias. Ele queria pregar. Aí eu abri, eu estava com a minha Bíblia, abri. Aí ele perguntou: alguém achou rindo? Eu falei: eu achei. Estou aqui com a Bíblia. Aí ele me deu um curso. Perguntou se eu estava fazendo. Eu falei: não estou fazendo ainda não. Aí ele falou com o Maxwell: Maxwell, olha para trás, marca a carinha dela aí. Legal. Próximo semestre é por minha conta. Na minha época de juventude, a gente tinha uma brincadeira de gincana bíblica, né, que era desembainhar a espada, né? Você tinha que pegar e abrir a Bíblia rápido, né? E aí vinham umas coisas do tipo assim, né? Aí você tem que ficar antenado, né? Tipo, Mateus capítulo 30, né? Aí você pensa assim, caramba, mas não, né? Se você, mas não tem capítulo 30, mas tinha gente que ficava lá procurando, né? Você tem que ficar esperto, né? Tinha umas coisas assim, né? Mas é isso aí, parabéns, muito bom, feliz pela irmã, se dedique. Tenho certeza que vai se dedicar, porque já é do teu perfil. Isso aí, muito bom. Então vamos encerrar, vamos orar. Para a gente terminar aí esse nosso compartilhamento, mas antes, se a irmã Sônia puder abrir a câmera, a irmã Deise, se puder inverter a câmera de novo. Eu estou até agora sem... Mostra para mim novamente que você mostrou, que eu estou aqui marcando toca, eu não sei o que eu fiz aqui. Pode tentar fazer uma coisa, vamos ver se funciona. Sai da live e entra novamente. Aí provavelmente já vai entrar com a câmera correta. Que aí a gente faz a foto e aí depois a gente ora. Aí eu vou fazer a foto assim, Sônia. Tá bom. Ficar assim meio... Irmão Vitor, vai amanhã para o Jardim de Oração? Não, nem estou sabendo do movimento, né? Eu tô perdido. O Ricardo botou no grupo, né? Lá no grupo. Eu vi que ele botou um vídeo, mas eu não vi o vídeo ainda, não tive tempo. Pra vocês terem uma noção, teve um dia dessa semana que eu fui atualizar as minhas mensagens 8h30 da noite, do dia, todo. E aí foi meio caótico. Gente, que dificuldade. Então, vou fazer a foto. Deixa eu só fazer aqui um print. Eu vou fazer aqui. Peraí. Deixa eu fazer. Tem alguém? Quem é a Filó que está querendo participar aí? É o Billy? Esse é o Billy está querendo participar. O Billy é chato. Eu estou dando o Billy. Quem quer o Billy? Não, que isso. Faz isso com ele não, tadinho. Já saiu a foto? Não, peraí que deu um enguiço aqui. Peraí, só um instantinho. Eita. Tá vendo? As tecnologias aqui acontecem também com a gente aqui também. Agora eu vou conseguir. Vamos lá. Vamos tirar. Vou fazer aqui, irmã Sônia, para me redimir com você. Ó. A irmã Sônia, eu tirei a foto semana passada aí no susto, né? E ela, coitada, ficou meio reclamando, prejudicada. Reclamou não, ela se colocou, expôs o seu pensamento. A sua indignação. Então, estou aqui. Do jeito que ficar, tá bom. A gente vamos fazer, vamos fazer. Mas na próxima, agora é a hora da foto. Aí não vai ter problema. Tem que avisar. Vou avisar. Então, vamos orar para a gente encerrar. Obrigado aí pela atenção de vocês, mais uma vez. E vocês vão que horas lá para a Jardim de Oração amanhã? 9 horas. 9 horas. Tá.
Vai Uhum. ser na igreja. Vai ser bem. Está marcando na igreja. Ah, Para tá. poder entrar Para no poder ir todo estado. mundo junto. Tá bom. Você Se vai, quiser ir no meu Soninha? carro, Oi? Sônia se vai, quiser ir no meu Valéria, carro. Andréia. Não, amanhã eu não vou poder ir. Não, Valéria Sônia. vai. Andréia. Eu mandei um áudio para você, Andréia. Ah, mas eu não ouvi. Uhum. Vou ouvir agora. Valéria Uhum. vai. Se minha filha não trouxer o filho, eu vou. Ai, tá bom. Eu vou Essa é falar uma com a benção. Ângela chegando aqui também, mas a gente Valéria, então tu já me tinha, manda um zap. a gente precisa levar o carro na oficina, fazer algumas coisas, e aí é o dia que a gente tem é amanhã. Eu não sei como é que vai ser, mas aí eu vou falar com ela, não vou E a prometer gente nada, ficou não. de almoçar lá perto, tá? A É, gente ficou de Uhum. almoçar ali perto, né? Tá vai joia. ser bênção. Ok. Vai ser sim, com certeza. Vamos orar por isso, inclusive, né? Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, pelo dia de hoje. Te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor nos trouxe até aqui, nesse momento, nesse dia, na nossa história. Nós não sabíamos o que faríamos hoje, mas o Senhor já tinha esse momento preparado. E obrigado, Pai, porque nós podemos compartilhar um pouquinho da Tua palavra, ouvir um pouco a Teu respeito. Obrigado pelo encerramento, pela conclusão dessa lição de hoje, desse estudo. Nos abençoa, Pai, nós te pedimos, para o estudo que daremos sequência a partir da semana que vem. Nos abençoa também, Pai, nesse momento de dedicação à oração amanhã. Que os nossos irmãos que estarão ali no jardim de oração sejam tocados pelo Teu Santo Espírito, sejam usados pelo Senhor, tenham um momento de intimidade, de compartilhamento, um momento de encontro com o Senhor ali de forma maravilhosa, Pai, para que eles realmente tragam experiências, tragam respostas que têm buscado. Continua, Senhor Deus, cuidando deles, continua abençoando, usando. Pai, nós te agradecemos pelo PG Gratidão, nós te agradecemos pela Igreja Atos 29, nós te agradecemos pela nossa liderança, pelos líderes que temos, pelos pastores que temos e pastoras. Continua, Senhor Deus, dando sabedoria e direção para cada um deles. Aqueles que não puderam estar aqui hoje conosco no estudo, nós te pedimos que o Senhor também guarde cada um, conduza cada um, oriente, Senhor Deus, cada um, e que possam estar conosco a partir da semana que vem juntos aqui conosco. Ajuda-nos a trazê-los para cá, mas principalmente, Pai, que nós estejamos sempre perto do Senhor, porque queremos caminhar sobre a Tua palavra. É a nossa oração, Paizinho, a nossa gratidão no nome santo, poderoso e único de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Obrigado, minhas irmãs. Deus abençoe vocês, Muito sua obrigada, casa de professor vocês. Vitor. Amém. Por nada. Estou à André. disposição. Me manda, se você quiser que eu vá te buscar, tu me manda um áudiozinho de manhã. Vou tentar falar com a minha filha agora e ver se ela vem amanhã. Tá bom. Tchau, André. Tchau, Se você gente. quiser ir no Fiquem com meu Deus. carro também, tudo bem, tá, Vitor? Você e a Ângela. Tá bom, Tá? obrigado. Vou falar com ela aqui.